que eu vou falar aqui, na verdade, é puramente como um leitor, como qualquer leitor, só que, digamos, eu sou um leitor que leu muitas vezes essa obra, simplesmente isso, sem nenhuma preocupação de caracterização da obra na literatura brasileira, ou preocupação, digamos, de conhecer as demais obras do autor, ou ter uma reflexão específica sobre o Ciro dos Anjos. Na verdade, simplesmente é um livro que eu li muitas vezes e que todas as vezes que eu li gostei, né? Mas não diria também sequer que ele é uma obra-prima, também não defenderia isso, né? Eu simplesmente acho que é um livro interessante de ler, e a personagem em especial, ela tem uma construção que vale a pena ter algumas hipóteses a respeito dela, né? Então, para falar minimamente a respeito, eu vou ser bem preciso em relação a algumas hipóteses mais ou menos pessoais que eu teria de leitura do Belmiro. Mas antes disso, talvez só para situar um pouco as pessoas, falar um pouco do que se trata esse livro, né? O Amanuense Belmiro. É uma história muito simples, na verdade, se é que tem uma história. Ele é um livro relativamente curto, com uma pequena uma história, um embrião de história, que é o seguinte: basicamente é um filho de quinta geração de uma família agrária, não é que a família está mais ou menos arruinada com o campo, que está todo ele funciona mal. Isso ele é situado em 35, basicamente durante o ano de 35, ele se passa em 35 basicamente, sai um pouco para 34 e um pouquinho para 36, mas ele fica todo ele dentro do ano de 35. Mas enfim, essa família está mais ou menos arruinada. Quando morre o pai do Belmiro, ele também, nenhum dos filhos tem interesse em continuar com a fazenda, é o Belmiro que sobra, e ele consegue uma sinecura. Antes de morrer, o velho ainda consegue uma sinecura, né? um trabalho para ele na burocracia da cidade, em Belo Horizonte. Um trabalho absolutamente irrelevante, não é? Que é numa sessão muito divertida, não, aparentemente faz parte da justiça, mas depois isso muda, tem uma relação com a agricultura que se chama Seção do Fomento Animal, uma espécie de desenvolvimento agrário, digamos assim, que ele tem. Mas ele ocupa um lugar absolutamente irrelevante lá, e tudo que faz é copiar e fazer algumas fórmulas, né, que ele passa e roda entre as mesas, né, mas ele não faz coisa alguma, e fica perfeitamente claro no romance. Ele não faz nada e tem tempo, inclusive, para escrever coisas, tentar poemas durante o período que ele fica ali. Os acontecimentos praticamente são muito poucos e não são nenhum deles muito extraordinário. O único acontecimento, digamos, que tem ali mais ou menos importante, que acaba por ocupar ter ressonâncias ao longo de todo o livro, é que um certo dia de carnaval que ele sai, ele mora com duas irmãs, que uma é retardada e uma outra já muito velha, né? Essas duas irmãs são completamente alienadas de tudo que se passa na cidade. Elas foram criadas no sítio, elas sequer sabem falar direito, né? Mesmo a que não é a retardada também não consegue falar, vive mais ou menos no tempo ainda da roça e jamais saem de casa. E num dia de carnaval ele sai pela rua e ele bebe. No carnaval ele passa por vários bares, começa a beber sucessivamente e encontra uns foliões pela rua. E ali fica junto com eles, olhando interessadamente. Uma certa altura um grupo passa por ele e o arrasta para dentro digamos ali, do meio da rua, né? E ele vai acompanhando esses foliões, ao mesmo tempo estão com alguns lança-perfume, e começam a jogar lança-perfume nele. Ele começa a ficar, ele já estava mais ou menos embriagado, fica ainda mais zonzo com o lança-perfume e é arrastado para dentro de um clube, digamos, de alta sociedade que tem ali perto. Os foliões levam, eram gente mais ou menos bem que estava por ali, e o leva para dentro do clube. Ele está um pouco zonzo, mas ele está suficientemente acordado para perceber a coisa que é talvez o único acontecimento relevante no livro inteiro. Enquanto ele está com esses foliões, uma moça, né, que ele inicialmente não vê o rosto, põe uma mão branca no braço dele. E ele olha para aquela mão, e aquela mão fulgura de alguma maneira no olho dele. Ele não se esquece jamais daquela mão. Ele tem até dificuldade para reconhecer o rosto depois da mão. Ele não tira o olho daquela mão. Mas ele olha para uma moça que parece para ele um ser mais ou menos fantástico, de uma beleza extraordinária, e ela canta ele está cantando, todo mundo está cantando junto, uma canção de carnaval tradicional, alguma coisa que diz não me deixe, não larga a minha mão, não rompa o cordão, uma coisa desse tipo. E ele ouve aquela música com aquela mão branca sobre ele, fica completamente, ele tem uma espécie de êxtase, assim, epifânico, né? Aquilo parece extraordinário, aquela mulher parece meio imemorial. Não é só uma mulher do presente ou alguém que pudesse ser tocada, era como se fosse uma evocação, digamos assim, lírica de alguma dama antiga, um arquétipo feminino qualquer.
E ele fica assim mais ou menos em êxtase, né? E tenta e fica, mas e não consegue se mexer dentro daquilo. E num determinado momento, e mesmo assim, os foliões o largam, ele está muito embriagado, ele cai, aparentemente desmaiado, aí o levam para fora do lugar e deixam num sofá para que ele se recupere. Ele se recupera depois, já não tem mais ninguém, vai para casa e tudo continua igual. Só que aquela imagem dessa mão, né, associada a essa mulher extraordinária que apareceu, o persegue durante os dias seguintes, né, ele não consegue deixar mais disso. E um dia que ele vai numa farmácia, todos os lugares, as necessidades que ele tem são assim, ele passa de bar em bar, essas coisas conversa com os colegas do escritório, de vez em quando vai tomar café, ele faz coisas absolutamente minúsculas o tempo todo. E um dia ele vai numa farmácia, como também faz parte desse mundo, né? E passando, ele erra o endereço da farmácia e vai para um lugar que tem uma casa, e ele ouve um canto. E esse canto tem uma voz que para ele parece também extraordinária, uma canção, uma antiga canção napolitana que o título é Torna a Sorrento. Essa música imediatamente o remete, né, junto com essa voz, uma voz cristalina que lhe pareceu extraordinária, a uma lembrança que ele teve da infância dele ainda, quando uma antiga namorada que ele teve ainda na roça, quando ele morava na roça, em Vila Caraíbas, uma lembrança dessa amor, de uma namorada que ele teve que costumava cantar essa música. Então aquela voz tem um estatuto um pouco análogo àquela visão daquela mão cantando no carnaval, né? Aquelas mesmas lembranças imemoriais agora se aproximam muito de uma lembrança dessa primeira namorada. E ele fica embevecido com aquilo, e ainda mais porque ao mesmo tempo ele percebe que naquele lugar que ele está ouvindo aquela música há um pé de dama da noite, que é muito cheiroso, né? Aquela coisa que tem um cheiro muito embriagador. E ele novamente tem essa espécie de sentido um pouco embriagado, né? Por aquela voz que não parece cantada ali, mas parece uma voz ouvida no passado. E esse cheiro ainda muito forte da Dama da Noite, que de alguma maneira corresponde ao éter, né? Do lança-perfume daquele outro dia. Então, juntar essas duas coisas, tanto tem o aspecto do cheiro, né, do que tem nos dois casos, pela visão da Dama Branca, né, e ao mesmo tempo essa voz, quer dizer, esses vários elementos sensíveis, né, compõem uma imagem que, na verdade, não remete exatamente para o presente, mas para uma imagem assim, muito da infância, e isso num primeiro momento, e às vezes mesmo fora do tempo. Né. E outra vez, quando ele se aproxima mais uma vez, ele fica interessado naquela casa e tenta ficar passando ali na frente para ver se descobre quem é a mulher dessa voz. E um dia que ele passa, ele vê longe, no alto, mas a mulher que justamente cantava era exatamente aquela que ele tinha visto no carnaval. Aquela mesma figura branca, mas ele vê a distância do outro lado da rua e ele fica muito impactado com aquilo, nem sequer consegue fixar propriamente na retina a imagem dessa mulher. Não há descrição alguma sobre ela. Ele passa o tempo todo com os olhos fixados nelas, mas não enxerga coisa alguma, um pouco, digamos, cegado por esse brilho branco, né? desse arroubo, desse rapto, digamos assim. Né? E aí ele vê que é a mesma, né? Então ele volta para casa e continua cada vez mais esses vários elementos, os sons, as cores, os cheiros, né? Começam a perturbar o cotidiano dele, e ele fabrica essa correlação entre a antiga namorada, que se chamava Camila, e essa nova. E um dia, conversando com um amigo do escritório, né? Que se chama Glicério, esse amigo dele, que é um cara da alta sociedade que está ali por uma espécie de estágio enquanto estuda. Né? O pai coloca ali um pouco para treinar a vida na burocracia, enquanto ele fazia direito, ele ia ser formado e ia ser lançado em posições melhores. Mas ele um dia comenta com esse Glicério, diz que se ele sabia quem morava em tal lugar, porque parecia que era uma mulher da sociedade, né? Já que o amigo também frequentava os mesmos clubes, se ele por acaso sabia quem era. E o amigo diz, sei, conheço, chama-se Carmélia, né? É uma mulher que o pai acabou de morrer e que mora com a mãe, viúva, nesse casarão, que é uma mulher de muitas prendas, adorável, e o próprio amigo parece, vagamente, não está interessado nela, mas logo em seguida fica, porque o Belmiro começa a falar dela e criar algum mistério, e o outro fica um pouco seduzido pela própria capacidade discursiva do Belmiro de falar bem dessa mulher, e acaba também ele tendo algum interesse nessa Carmélia. Né? Isso se passa em 2 ou 3 capítulos, na verdade, e na verdade todo o outro livro, as 200 páginas do livro seguinte, são, digamos, recomposições dessas mesmas cenas. Ele jamais se declara para essa mulher, ele jamais sequer se aproxima dele, ele só tem mais 2 encontros, uma vez na missa de 30º dia,
que ele a vê de longe entrando na missa, e uma outra vez que ele a encontra numa sorveteria, mas que ele não consegue olhar direto para ela, então ele olha para o espelho que tem na parede e através do espelho ele vê a imagem dela, né? Mas ele mesmo isso ele tem dificuldade e não encara completamente o espelho. Ele só tem esses dois encontros, jamais se aproxima dela e sabe pelo amigo que numa certa altura ela vai casar. Ela está casada e ele, digamos, fica completamente desiludido, mas não a ponto de querer fazer qualquer coisa a respeito, porque ele sabe, nunca pretendeu sequer que ele tivesse capacidade de conquistá-la ou de ter uma vida junto com ela. Na verdade, ele se apaixona por uma imagem sucessiva que ele compõe dela e descompõe muitas vezes. Tudo que ele faz é escrever sobre ela, ele jamais se aproxima. E, finalmente, quando o casamento se dá, ele vai ao casamento, depois eles marcam uma lua de mel, como todo mundo que é do jet set da sociedade mineira, como ele escreve, ela vai fazer ali uma lua de mel de navio, né? E ele vai até que sai do Rio de Janeiro. Então ele fica sabendo o dia da partida do navio e vai até o Rio de Janeiro assistir a partida dessa mulher, né? Que ele simplesmente tem na cabeça todo o tempo. Ele vai, acompanha o navio, se aglutina ali junto com as pessoas que estão se despedindo dos parentes e fica vendo como ela sobe, como ela é absolutamente igual a todos os outros turistas que fazem lua de mel em navios, e exatamente com uma pessoa tão comum quanto a todas as outras que fazem isso. Ele acompanha aquilo, tem ainda um ou outro arrobo, digamos, de ver de contrapor a beleza dela com a do Rio de Janeiro. Ele tem uma espécie de êxtase, digamos, agora menos como numa mistura da imagem dela com o mar do Rio, né, em contraposição com a vida dele em Belo Horizonte, mas ele volta para o Belo Horizonte e continua o trabalho dele de sempre. Um certo dia ele está andando na rua e um carro passa ao lado e joga um monte passa numa poça e o molha todo. E o molha completamente, né? E ele pega e fica assustado assim e fica limpando a ouça. Quando ele olha, quem passou no carro era justamente essa Carmélia com o marido voltando da Europa. Passam por ele. E ele tentando se limpar, ele é um cara muito magro, a única coisa que sabe é que ele é muito magro, desengonçado. Os dois olham para ele e caem na gargalhada. A única vez que ela o viu pela primeira vez foi exatamente nessa figura mais ou menos cômica, ridícula, né? Tentando se livrar da água que uma olhou, os dois olham, riem e saem o carro disparadas rindo dele. E foi a única vez que ele de fato teve um contato com ela, né? E assim termina praticamente o livro, né? Então, na verdade, como eu disse, são longas páginas ocupadas com essas fantasias que ele, na verdade, escreve numa espécie de diário que ele escreve ao mesmo tempo, né? Ele vai para o escritório, escreve uns poemas ou outro para ela, para a amada imaginária, e depois transcreve numa espécie de diário, eu estou dizendo, porque não é exatamente um diário, uma espécie de diário que ele guarda e fala dela, né? O que acontece é que, ao mesmo tempo, ele escreve essas coisas e tem também um conjunto de amigos que ele frequenta no escritório, um professor de filosofia, uns poucos amigos que ele tem, mas que ele gosta bastante, que na verdade todos eles entre si brigam muito, né? Ele é que é verdadeiro elo entre os vários amigos, porque os amigos mesmo não se dão muito bem, né? Então, o que acontece, na verdade, durante todo o livro, já que a história é tão pequena, né? O que acontece é que justamente o Belmiro não depende propriamente da narrativa. Como personagem, ele é composto a partir de uma série de acontecimentos que rebatem as ações, mas que na verdade não dependem estritamente dessas ações. E como ele se compõe, na verdade? Ele se compõe basicamente em termos de várias oposições antinômicas, ou seja, contradições, na verdade, em que ele oscila. Ele é composto de uma série de... Ele mesmo não tem jamais uma unidade. Ele é uma figura, um sujeito que basicamente se caracteriza como alguém que é o que ele chama de um labirinto de antinomias, né? Várias contradições que, na verdade, são, digamos, sistematizadas. Nem isso, nem chegam a ser sistematizadas, na verdade. Elas que são colocadas, encavaladas umas às outras, e ele um pouco, digamos, aleatoriamente, vai se mudando de um lugar para outro, né? Agora, essas antinomias, essas oposições em que ele vive, que compõem verdadeiramente a personagem, é que são nucleares, né? E conseguir destacar quais são esses eixos, digamos, da composição da personagem, em que ele oscila dentro delas e que muitas vezes articula, digamos, duas ou três dessas antinomias, é que é o grande trabalho e também a grande graça desse romance.
Se fosse para logo dar a primeira hipótese, a mais forte a respeito dessas antinomias, ele vive uma espécie de desnivelamento, como ele também diz, né, entre um eixo principal. Se eu tivesse que escolher um único eixo, digamos assim, a principal antinomia que compõe essa personagem, é uma espécie de deslocamento que existe entre duas posições que sequer são contraditórias. De um lado é uma posição que se pode nomear de católica, vamos dizer assim. Né? A posição que é o nome que o amigo dele, Silviano, que é o intelectual do grupo, é o intelectual mais importante do grupo, é professor de filosofia na universidade, ele nomeia assim, como a questão católica. A questão católica é o seguinte, diz o Silviano: toda vez que o homem é presa de alguma forma de desejo, ele é necessariamente infeliz, né? Porque todo desejo conduz a uma consciência cada vez mais aguda de uma espécie de impossibilidade de satisfazê-lo. Então, o fundamental, quer dizer, pode ser que a melhor solução e o adequado a uma pessoa se comportar ao longo da vida seja adotar a solução católica, que é a da fuga de todo desejo, a renúncia propriamente a tudo que na vida pudesse ser excitante. Então, digamos, a escolha é exatamente uma espécie de vida, digamos, à margem e digamos, fora de todo desejo, né? Que podia também significar, digamos, em alguma forma dentro do livro, também uma espécie de domínio de si, um controle de todos os afetos, né? E para que isso se faça bem-sucedidamente, é preciso que as pessoas evitem se submeter a essas situações que são excitantes, excitáveis. Não é? Então, se retirar da vida, né, produzir uma espécie de morte em vida, é uma solução perfeitamente justa para quem busca a felicidade. Não é? Então, é isso que ele chama de solução católica. Dentro disso, e ele é bastante atraído por essa possibilidade, mas ele nunca se decide por essa solução. Inclusive, quando o amigo apresenta de uma maneira muito veemente, ele sempre se contrapõe a ela. Quando a coisa ganha uma posição muito forte, muito fixa, muito dominante, ele sempre, de alguma maneira, se sente atraído pelo polo oposto. E o polo oposto, digamos assim, dessa posição católica, é o que ele vai chamar, também dando o nome do amigo filósofo, ele vai chamar de questão fáustica. No oposto do catolicismo está o Fausto. Segundo a perspectiva do romance, embora, como eu digo, também a oposição não é completamente cristalizada. São mais posições antagônicas nas situações concretas em que elas se apresentam. A posição fáustica, né, que ele está remetendo, claro, aí à tradição do Fausto, mas especificamente na versão do Goethe, que a versão, vocês sabem, é a ideia de um homem muito sábio, né, que conhece todos os conhecimentos, mas que permanece infeliz de alguma maneira, permanece distante da felicidade. E ele faz um pacto com o diabo, né? E através desse pacto ele vai possuindo tudo aquilo que ele não tinha e que poderia ser uma possibilidade de felicidade, né? Tendo o máximo de poder, tendo o máximo de conhecimento, finalmente possuindo a mulher mais desejável, ou a mais pura. Enfim, ele vai trilhando ele vai conquistando tudo aquilo que ele mais deseja em busca exatamente dessa posse plena que pudesse trazer verdadeiramente felicidade. Mas o que é o nuclear nessa questão fáustica é exatamente essa. É tanta a ideia de que o desejo não se satisfaz, quer dizer, que todos os desejos permanecem de alguma maneira irrealizados, há uma insatisfação em todas as coisas, nada verdadeiramente cumpre ou preenche aquilo que se espera, como sobretudo nos intelectuais e nos homens mais dotados de engenho e de inteligência, esse é o caso do Silviano, que ele mesmo se considera um absoluto gênio, né? E todo mundo da turma mais ou menos admite isso, né? Os homens mais inteligentes, os que têm mais conhecimento, são exatamente os que mais, de alguma maneira, se veem separados da felicidade. Né? A questão fáustica, na sua conformação mais, digamos, silviânica, né, ou belmirista, é exatamente essa, em que o conhecimento adquirido, longe de representar uma maior possibilidade, uma aquisição, uma aproximação do desejo daquilo que falta, é ao contrário uma espécie de rompimento, é o afastamento definitivo das coisas. Nunca há verdadeiro engate, nunca há preenchimento, nunca há gozo na inteligência, digamos assim, tanto maior ela seja. Né? E esses dois objetos, então, ele fica entre isso, né? Quer dizer, entre uma espécie de consideração da sua vida como uma espécie de questão fáustica, ou seja, eu vivo miseravelmente, mas eu sou extraordinariamente inteligente e, na verdade, tenho um tipo de desejo que me torna insatisfeito mesmo diante de tudo. Né? O conhecimento não leva necessariamente felicidade. Ou então, por outro lado, dizendo, o melhor da vida é realmente não ter desejo algum, me afastar dela e tentar, digamos, me defender de todas as situações que poderiam significar uma excitação de desejo e mesmo no limite abandonar a ideia do própria ideia de conhecimento, do desejo, digamos, da cognição. Né? Então, esses dois lugares,
O Belmiro oscila dentro disso, né? Ele não sabe, ele acha que ele está conformado por essas duas questões e ele fica nessa espécie de desnivelamento, né? Por vezes de uma maneira suave, por vezes através de trancos e abalos em que ele passa de uma posição da outra. Ele dorme fáustico e acorda católico. Isso é possível perfeitamente, ele tem trancos às vezes, né? Essa antinomia primeira, principal, ela se desdobra em várias outras, e não só como uma demonstração, mas cada uma das outras tem acréscimos interessantes ao debate, né? Aí ao lugar e a configuração dessa personagem indecisa entre o que ser e que posição tomar, em como, digamos, agir a maior parte do tempo, né? Um primeiro desdobramento interessante isso é exatamente em relação a essa moça que ele vê, né? Essa espécie de aparição sublime, essa visão epifânica, né? que não chega a ser sequer uma mulher de carne e osso, coisa assim, né? E ele fica entre uma ideia e o seguinte: o que verdadeiramente ele ama? É isso que ele escreve muitas vezes e que pensa ao longo do livro todo. O que ele verdadeiramente ama? Ele ama a beleza concreta, real dessa mulher que ele viu, que é mais bela do que as que ele em geral conhece? Ou ele ama uma espécie do que ele chama o mito, o sublime, e não a moça? A imagem, digamos, que essa moça, por algum modo, desconhecido para ele, talvez ajustado pela situação de embriaguez. Esse ajuste entre essas coisas e circunstâncias podem ter produzido a ligação misteriosa entre o presente e o passado mítico dele, né? Esse passado de criança, essa primeira namorada, tudo aquilo que tinha uma significação muito maior do que aquela do presente podia ter para ele. Então, o que verdadeiramente ele ama, ele dizia, é essa pessoa real, eu realmente gosto da Carmélia, eu faria alguma coisa para casar com ela, eventualmente ser o pai de seus filhos, ou, ao contrário, na verdade, dela eu só preciso da ligação, da ignição que põe em movimento essa memória, digamos, arquetípica, não é? Em primeira mão infantil, mas posteriormente mesmo ideal, de um amor sublime, né? de um amor em si, de um amor que absolutamente não depende de ninguém. Ele oscila no livro o tempo todo. Às vezes ele acha que para ele realmente a Carmélia não tem a menor diferença. Ela que casa, tenha bons filhos, que produza quanto quiser e seja tão medíocre quanto toda a jet set de Belo Horizonte, que ele é completamente irônico a respeito. Belo Horizonte é uma cidade estúpida e a gente é totalmente ignorante e isso é muito claro, né? Sobretudo na contraposição com o Rio de Janeiro, que tem o mar e tudo mais, né? O jet set é totalmente patético, né? Da maneira como ele descreve. Ela que fica com essa gente toda, ela que frequenta o seu clube no fim de semana, eu continuo com meus sonhos, e são esses sonhos que verdadeiramente vale a pena. Mas essa nunca é uma posição triunfante nele, porque em seguida, basta que ele saiba que ela vai casar, ou se ela passa na rua, ou se o amigo dele fofoca uma coisa qualquer, ela disse isso em tal lugar, para que imediatamente ele caia em pranto, em desespero, e nada mais do que ele pensou, que todos os planos de grande inteligência que ele tinha, os poucos arrobos intelectuais que ele tem, não vale mais absolutamente nada. Tudo que vale é o que ela disse. Quando ela faz uma vez uma imagem, digamos, a respeito dele, para o amigo, porque na verdade o amigo diz, olha, você se lembra de um cara, ele era meu amigo, que você pôs a mão nele? Ah, acho que foi. Ela faz uma imagem, lembro sim, vagamente. Era um sujeito meio alto, né, que tinha uma cara de quem parece que olhava o mar, meio aliado, né? Aí o amigo conta que ela falou isso, ele passa vários capítulos analisando a frase que ela disse. E ele percebe, mas ele fala, mas que imagem é essa? Um homem que olha o mar. Ele fala, mas isso é uma banalidade romântica, alguém que olha para alguém e fica com essa imagem. Ela deve ter lido em algum romance desses bem vagabundos e ter dito isso. Mas depois ele pensa, não, essa imagem, pensando bem, ela é muito reveladora de mim mesmo. Quer dizer, realmente eu sou um homem que tem um olhar que não mira as coisas, mas que vê além deles, né? Ele começa a pensar muito sobre isso. Ou seja, uma coisa mesmo insignificante que ela faz, imediatamente coloca em ruína todo o aparelho sublime que ele constrói para si dentro do romance. Ele fica muito animado, por vezes, escrevendo no diário, dessa imagem mítica, mas na verdade um acontecimento de nada, uma coisinha, uma coisa insignificante, uma notícia, essas coisas, imediatamente aquilo tudo não vale nada e o que vale é correr atrás dela para tentar ver um reflexo na parede. E quem é ele, o Belmiro? Isso também não se decide, ele permanece oscilando, né? Ele não sabe exatamente se o amor verdadeiro está nesse sublime, nesse em si, ou se, ao contrário, reside nessa moça que realmente é extraordinária e é bela nela mesma, né? E que deveria ser conquistada. Então, nesse caso, ele deveria fazer alguma coisa para conquistá-la. Um outro desdobramento
desnivelamentos, dessas antinomias, né? Talvez o mais importante, talvez o mais bonito de se ler no romance, todas se traduzem de uma maneira bastante extraordinária na escrita do próprio Belmiro, porque na verdade ele oscila na forma que ele dá para isso que eu chamei de espécie de diário, porque eu não podia antecipar essa questão. Mas na verdade o livro não tem uma forma perfeitamente definida. Por quê? Porque, na verdade, quando ele começa a escrever pela primeira vez, que ele pega um monte de papel que não tem utilidade, porque o que tem mais na seção do fomento animal é papel em branco. Ele pega um monte desse papel em branco que nunca vai ser preenchido, na verdade, tem uma quantidade imensa de papel, toda hora vem papel, isso ele acha muito estimulante, ele pega aquele monte de papel em branco e resolve escrever, ele toma a decisão de escrever. E quando ele vai escrever, ele diz, o que eu vou escrever? Não é a primeira coisa, ele diz, vou escrever as minhas memórias, porque não há nada mais importante na minha vida que as memórias da minha infância e mesmo da minha família, do tronco dos Belmiros, né? Que ele é essa quinta geração agrária. Eu vou escrever desse tempo que era maravilhoso da minha própria infância e eventualmente da gente, do tronco dos Belmiros a quem ele dedica o livro. Como é um livro de memórias? Quais as características do gênero memorial, né? Memorialístico? Né? Então, na verdade, um gênero de memórias tem, por exemplo, um foco no passado, né? E é basicamente evocativo e lírico. Né? Eu tenho que ficar lembrando dos acontecimentos do meu passado e, ao mesmo tempo, digamos, tendo diante desses acontecimentos que já não existem, que já estão muitas vezes distantes, que são animados pela minha memória, né? Pela minha lembrança disso, eu tenho que aplicar a eles algumas figuras justamente de animação lírica, né? Em que aquilo ganha, digamos, contornos poéticos. Né? É o passado que interessa para ele, é o sublime do passado, não aquele medíocre presente que ele vive na repartição do fomento animal, em que só existe gente absurdamente insignificante como ele. Mas acontece que o que acontece é que assim como ele não consegue se decidir naquelas outras antinomias que eu disse até agora, ele também não consegue escrever o livro de memórias. O livro, de alguma maneira, se revolta contra ele ou se volta contra ele, e quando ele vai escrever, e ele quer escrever sobre a Vila Caraíbas, na verdade ele começa a introduzir, sem querer no livro, elementos do presente. Por exemplo, ele introduz acontecimentos com a Carmélia. Ou então introduz a roda dos amigos no trabalho. A questão fáustica, por exemplo, se introduz ali. Os acontecimentos todos com a Carmélia, tudo isso que ele passa no carnaval, começam a entrar dentro do livro. E aí o livro, em vez de virar digamos, justamente esse livro de memórias, começa a ficar um livro que tem cada vez mais, tanto mais é forte a imagem da Carmélia, e tanto mais ele é absorvido por esse amor da Carmélia, que entretanto não se sabe se é puramente ideal ou se é pela Carmélia física, tanto ele é mais absorvido por isso, tanto mais o livro vai ganhando uma outra característica, de diário. Então o que ele faz? Ele começa a repartir por dias o livro que deveria ser de memória pelo dia do presente, como um calendário do ano que ele justamente está vivendo, 1935. Deveria ser um livro passado, no esquema dele que ele fez, 1907 a 1910, que era o grande ano, digamos, os anos decisivos da sua infância. Em vez disso, ele começa a marcar o livro exatamente. Desse ponto de vista, é um fracasso como livro de memórias. Qual é a característica do gênero do diário? Não é mais essa espécie de unidade da evocação lírica. É agora, na verdade, um livro todo fragmentado. Em tais dias aconteceu tais coisas. Ele não precisa mais de uma unidade, como no discurso da memória. E, sobretudo, ele não tem mais, digamos, o tempo, já não é mais o tempo do passado, é um tempo presente. Ele está inteiramente entregue. Quem escreve um diário está entregue às contingências do dia a dia. Quer dizer, nada ordena, nenhuma razão ordena, nenhum propósito, simplesmente as coisas que acontecem e que aparecem. E o livro dele, esse livro de memórias, começa a fracassar justamente por essa interpenetração cada vez mais decisiva desse suposto diário. Só que ele também não consegue escrever um diário. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele escreve esse diário, os acontecimentos do presente nunca são suficientemente coesos, nunca são suficientemente extraordinários para prender a própria atenção dele. E muitas vezes, mesmo quando a Carmélia irrompe, o que acontece é que, ao lembrar da Carmélia, ele dá um salto e volta também para o passado. Então ele começa o tempo todo a encavalar essas memórias, digamos, desse passado mítico, com o presente ordinário na repartição e tudo mais. E essas coisas mais ou menos se misturam, e as duas coisas, as duas possibilidades de escrita, os dois gêneros, aparecem muito fracassadamente. Mas começa a ter uma terceira possibilidade, que é a do próprio romance.
Ele pensa, bom, se a coisa é assim, o que começa a aparecer é uma possibilidade. E se, na verdade, eu vou escrever um romance? Mas o que significa o romance em oposição ao diário? Um romance significa a possibilidade de ele criar uma narrativa ordenada, amorosa. Ou seja, fazer daquilo que são anotações da pura contingência, de coisas que acontecem com ele fora da vontade dele, transformar aquilo, digamos, numa organização, digamos, propositada. Ou seja, ordenar aquilo na direção digamos, de um verdadeiro amor, de uma verdadeira história de amor, né? Em que houvessem acontecimentos que acarretassem outros, enfim, que aquilo se encadeasse de uma forma que ele tivesse o controle, de alguma maneira ficcional, unitário, dos acontecimentos relativos ao amor, né? E é isso que, de certa maneira, ele começa a pensar que poderia fazer. Talvez eu devesse fazer um romance, né? Contar a história do meu amor, ver como é que eu posso, de alguma maneira, conquistar, ou então alguém possa conquistar, de alguma maneira, o seu amor nessas circunstâncias, dada a diferença de classe. Ele, que é um amanuense de segunda categoria, querer, por exemplo, pretender uma mulher da alta sociedade, né? Como a Carmélia, né? Talvez seja esse o caso, né? E ele fica oscilando com a possibilidade. E as poucas vezes que ele, na verdade, consegue fazer isso, mas, na verdade, logo são fracassados também, é quando ele começa a sonhar com ela, né? Começa a fantasiar uma história. Ele tem sonhos que ele poderia ter encontrado na rua, e ela fala uma coisa e ele responderia uma outra coisa muito espirituosa. Ele jamais falou com ela. Quando as poucas vezes que ele a viu, ficou completamente acabrunhado, sem nenhum gesto minimamente adequado, ele se mostra totalmente ridículo, na verdade, mas ele começa a sonhar que ele é espirituoso, que ele encontrou e falou tal coisa, que ela se mostrou, que interessante, mas isso é, na verdade, um sonho que é completamente inconsistente. Ele jamais tem um sonho, digamos, ficcional tão coeso a ponto de acreditar que ele poderia ser o autor disso. E verdadeiramente o livro, digamos, salta dessas várias possibilidades, né? Ele vai cruzando, intercalando, é mais uma antinomia, mas que se manifesta de uma maneira absolutamente material na própria composição genérica do texto, né? Uma outra derivação, né, disso é a questão das paisagens, né? O livro tem tem uma questão geográfica, de descrição, né, de paisagens, né? São descrições muito precisas e muito interessantes, mas elas, na verdade, também existem numa antinomia. Mesmo a paisagem, mesmo a geografia, nunca é precisa nesse livro. Ou ele nunca se decide por que geografia. Se eu quero escrever um livro, qual é a geografia? Onde eu vou situar as minhas personagens? E ele tem um problema básico. A primeira coisa é, se é um livro de memória, eu devo conhecer bem o lugar que eu vou escrever, que ele viveu na infância. Mas ele não confia na própria memória, ou a memória talvez não esteja certa. E ele, na verdade, tem um dia que ele viaja para o lugar da passagem. Ele lembra que ele viaja, ele faz uma viagem para tentar ver como eram mesmo os lugares, para ver como é que está. E quando ele vai para lá, aquilo aparece completamente estranho ao lugar que ele viveu. Aquilo, nada mais daquilo é o mesmo. E mesmo as coisas que se mantêm, na verdade, parecem muito distintas daquela que ele conheceu. Uma eventual mercearia, uma coisa ou outra, a própria montanha que ele via e que ele lembrava, as coisas não batem. Ele fica completamente decepcionado com a situação daquilo que ele encontra da Vila Caraíbas hoje. Então, na verdade, ele não vai para lá. Outra possibilidade que ele tem é de, por exemplo, quando ele vai para o Rio de Janeiro, quando eu disse vai ver a Carmélia partir, ele vê o mar. E ele tem um grande impacto com essa visão do mar, sobretudo, justa aposta a imagem dela. E ele começa a ter uma espécie de sentimento de triunfo face ao mar. Ele vira uma espécie de poeta romântico, né, arrebatado pela grandeza do mar. E quando ele vai declamar alguma coisa, ou ele sente, ele percebe que, na verdade, aquilo também é muito inconsistente nele, que, na verdade, o mar, que, na verdade, que aparentemente diz muito nele, essa espécie de... Ele fala, na verdade, eu sinto como se eu fosse um Belmiro oceânico. Né? Aquele mesmo homem, né, que ele imaginou que ele pudesse ser para ela, o que olha o mar, né? Esse homem superior, romântico, o herói do romance, finalmente. Quando ele começa a ter esse arrobo, por um segundo, isso não dura mais do que o tempo que ele se lembra que ela partiu de navio. E o mar, para ele, em vez de dizer alguma coisa, se torna o que ele fala, um grande paralítico. Né? Ele também não consegue... A paisagem, que aparentemente deveria devolver o que ele espera dela, também parece muito insuficiente. Aí o que ele faz é começar a ter um outro caminho. Nessas antinomias, veja, o caminho da saída em direção à paisagem e um caminho contrário que ele faz. Ele vai dizer, na verdade, a paisagem não importa, não há paisagem. A paisagem não está na geografia, não está fora. A única paisagem que existe, a única que conta, ele vai dizer, é a paisagem que perdura no tempo. É a duração na memória do sujeito. Essa é a paisagem que conta. Não adianta buscar a Vila Caraíba
a Vila Caraíbas lá em Minas. Essa não tem a menor relevância, não tem nada a ver. A única Vila Caraíbas que conta, ele diz, é aquela que eu preservo na memória enquanto eu viver. É dessa que eu tenho que dizer. Né? E nesse caso, é claro, vocês vejam que quando ele pensa isso, ele tenta a mudar o gênero para o gênero memorialístico. Tudo isso que eu estou dizendo, essas várias antinomias, se cruzam entre si, são perfeitamente traduzíveis, uma ou outra com introduções, mas elas são possíveis desse encavalamento, né, dessa articulação, embora sempre com algum desajuste. Né? Mas também quando ele vai pensar nisso dentro de si, sempre há falhas, sempre ele acaba sendo distraído. Ele fala, tem vezes, isso é extraordinário no romance, quando ele diz, hoje, amanhã, quando ele tem um propósito, ele diz, vou falar do como eu lembro. Basta ele falar isso, que ele, alguma coisa do presente chama atenção, ele não consegue se lembrar de nada. Né? Então ele nunca prevalece. Né? O perigo desse livro é sempre ele passar por ele tem uma crise de inverossimilhança, quer dizer, uma personagem tão irresolvida, tão incapaz de tomar decisões, que, no entanto, consegue construir um texto, mesmo com as suas várias modalidades de discurso que vão se alternando, um texto que pode ser lido, né, como alegoria, pode ser lido como retrato de um momento social realista, etc. Né? Então, eu queria um pouco que você falasse, se fosse possível, exatamente da questão do estilo. Quer dizer, como é que essa personagem se consegue se transformar, digamos, em analista, ser risível ao mesmo tempo, ser sedutora e, ao mesmo tempo, passar um retrato, digamos assim, que nos consiga convencer do interesse de continuar lendo. Né? Porque se é uma personagem que se apresenta dessa forma tão medíocre, o interesse da leitura do seu relato reside exatamente em quê? Eu acho que o estilo está naquele jogo de três coisas. Tem, de um lado, um lado lírico. O livro é completamente poético. Ele tem capacidade, ele tem descrições assim, a respeito da infância absolutamente extraordinárias. Descrições de roda morena, descrições de encontros com a primeira namorada, descrições do pai, descrições, várias cenas magníficas de evocação. Então, um livro que tem um peso altamente lírico. Né? O que faz com que muitos, inclusive, achem o livro... Por exemplo, alguns críticos acham que ele, na verdade, é um livro que é marcadamente lírico, poético, sentimental e que, portanto, não poderia verdadeiramente ser chamado de machadiano, porque uma boa parte da crítica, por outra vez, vai achar que o que aparece muito no Belmiro é o lado analítico, o lado reflexivo, o lado de argumentação. Então, digamos, uma parte da crítica diz, olha, ele tem um traço machadiano evidente, ele é totalmente irônico, ele é autoanalítico, ele é reflexivo, ele é racional. Então, na verdade, se ele é assim e isso se contrapõe com uma perspectiva lírica, ele não é verdadeiramente sentimental, o que ele é dramático. Esse livro é dramático, tem um choque qualquer de duas posições diversas, né? Essa tendência evocativa e, de outro lado, um lado muito analítico, racionalista. Esse confronto é que produz uma espécie de machadianismo, digamos, dramático, né? menos racional e mais racionalizador a partir de decepções sentimentais. Né? Então, ele parece isso. Agora, uma parte da crítica vai achar que não, que predomina muito o aspecto poético, então não é verdadeiramente dramático. Na verdade, é um livro todo o tempo de aspiração, digamos assim, sentimental, né, vamos dizer. Mas o que acontece, eu acho que existe sim esse aspecto dramático de contraposição das duas coisas, mas há também um esforço do próprio ficcionista, né, de construir uma narrativa a partir dos fragmentos do próprio diário. Ele luta contra o diário, ele não quer só fazer um diário, ele quer ter controle de alguma maneira sobre a vida, ele quer produzir um romance do que é um diário. O diário é a absoluta imersão na contingência, no fragmento, na impossibilidade de constituir um sujeito. Por algum momento ele tem, digamos assim, o esforço, digamos assim, de construção de uma história, de uma narrativa, de uma composição única que se desenvolve, uma espécie de enfrentamento do destino, né, que se dá estilisticamente, na capacidade de ele ordenar tudo, a evocação, a narrativa, os acontecimentos, ele tem um esforço de composição. E numa certa altura, por algum motivo, que eu nem sei, não há um acontecimento que decida, eu acho, mas numa certa altura a gente percebe que ele fracassou. Então, o grande mistério, você está certo. Como alguém com uma bitola estreita, né, e que todo o tempo está pensando sobre essa bitola estreita, ao mesmo tempo consegue ter uma visão, digamos, suficientemente abrangente desses vários lugares. Né? Se bem que, se pensamos bem também, eu acho que essa visão abrangente é, na verdade, uma espécie de reprodução em eco das primeiras antinomias que há nele. Na verdade, os personagens não são convincentes, não são verossímeis, nenhuma das personagens. Elas são todas esquemáticas. Uma outra coisa também
que há interessante nesse livro, é a vontade que ele tem de ter amigos, né? Ele se diz que a coisa que ele muitas vezes ele diz que a coisa que mais importante para ele é ter amigos. Então ele tem um grande esforço para juntar gente, né, essas pessoas que ele frequenta. Né? Essas pessoas, em termos gerais, são as seguintes. De um lado, tem duas personagens que são, digamos, marcadamente intelectualistas, digamos assim. Uma que é muito intelectual, que é o Silviano, que é o professor de filosofia. E outro que é uma espécie de aprendiz, que é esse jovem rico, né, que está ali fazendo, que é um bacharel, né, que é o Glicério. Esses dois leem, sobretudo, Nietzsche. Eles são nietzschianos, né? Eles pensam em super-homem, eles têm um enorme desprezo pelo vulgo, eles acham a multidão horrorosa, acham que essa gente toda merecia morrer, tamanha insignificância deles. Né? A única vida importante é a vida dos intelectuais e a vida mental. Essa é a que conta. De outro lado, os outros amigos deles, tem dois outros amigos. O Redelvin, que é, na verdade, um gay que ele conhecia desde muito cedo, né? Que era como ele, oriundo de família rural, e que na verdade, agora se sente um revolucionário, é um homem da esquerda, né, que está preparando a revolução esquerdista no Brasil. É um comunista, digamos, completamente arrebatado, o Redelvin. E a Jandira, que é, na verdade, uma mulher muito atraente, ainda muito jovem, que anda com eles, né, e que também se posiciona, em geral, muito à esquerda, né, e que tem as posições mais democráticas, mais libertárias ao lado do Redelvin. Né? Então é fácil de ver também que esses amigos se distribuem entre esses mais de direita e mais à esquerda, né? que quem quiser ver, digamos, de uma maneira alegórica, como todo mundo se sentiu atraído por dizer, logo vão distribuir-se daí, quem estiver prestando atenção e quiser fazer interpretações alegóricas, que não são absolutamente as que eu estou interessado em fazer, mas muitos críticos fizeram, né? Se perceber que os amigos dele têm alguns à direita, outros à esquerda, né? Os nietzschianos, os super-homens, e de outro lado os comunistas revolucionários, e que o livro se passa em 1935, que é exatamente quando eclode a intentona comunista, né, no Rio de Janeiro, quando tem a Revolução Comunista. Então, o livro poder parecer que, por vezes, representasse essa espécie de confronto, digamos, ideológico que se dá no Brasil de 1935, né, entre as forças à direita, ou seja, da aliança, da ação integralista, né, do Partido Integralista, e, de outro lado, a ação reformadora, né, a aliança reformadora, né, nacional, que é de esquerda. Né? Então, esse confronto político que ele teria representado. Né? Mas, na verdade, dificilmente as coisas se sustentam, porque nenhum deles, na verdade, é minimamente confiável, nenhum deles é propriamente o que parece. Eles são arrebatados na discussão, no jogo, na cena que se arma, não tomam essa posição agora, mas eles facilmente trocam de lugares e não é uma coisa muito sistemática. Não é? Na verdade, ele mesmo, o que fica claro é que a ideia de sociedade, de amigos, a ideia de reunião de todos, sobretudo nasce dele. Né? Ele que tem uma vontade, ele tem um desejo grande de sociabilidade e de amizade. E o que é esse desejo, na verdade? Né? É uma espécie de desejo de integração no desejo comum. É isso que ele tem. Né? Ele quer sentir parte de um conjunto. Né? Exatamente como ele queria antes fazer parte do conjunto do carnaval. Não é? Assim como não queria romper antes o cordão. Não é porque esses amigos, na verdade, contem extraordinariamente, mas ele quer, de alguma maneira, ele quer sentir essa participação nesse desejo comum. Né? De outro lado, ele também tem uma percepção extraordinária em relação a isso. Para alguém que quer muito ter amigos e que justamente espera todo o tempo jamais romper o cordão e que quer justamente ter uma espécie de pertença nessa unidade da amizade, não é? Ele, ao mesmo tempo, tem uma visão absolutamente, digamos, lúcida e mesmo de base assim, aristotélica, né? A respeito do que significa verdadeiramente a amizade, tal como ele podia cultivar entre os amigos dele. Na verdade, ele diz, as amizades, de que tipo são? Eu verdadeiramente quero cada um deles. Isso fica muito claro. Ele se esquece dos amigos durante várias semanas, depois ele vai atrás, tenta pedir desculpa, mas ele percebe que o amigo também tinha se esquecido dele. Na verdade, não tinha feito diferença alguma. E ele percebe, ele tem uma teoria que ele começa a desenvolver, do que ele chama da amizade, na verdade, são o que ele chama de frações. Na verdade, ninguém é amigo de ninguém, na verdade. Ele diz, nunca há verdadeira amizade, nunca há integração num desejo comum, nunca se constitui um corpo verdadeiramente unido que se sente pertencente ao mesmo movimento. O que existe, ele diz, na verdade, é que cada um reparte os amigos
naquilo que é interessante segundo as circunstâncias, as contingências da própria vida. Então ele isola nos amigos a parte que interessa em cada momento. E vai isolando essas partes e vendo como conciliar. Ele justamente cada um estimula a fração interessante, útil. Há um princípio de utilidade, digamos assim, na composição das amizades, que é muito fácil, muito nítida de perceber. E que, na verdade, se as contingências mudarem radicalmente, o mais provável é que as frações simplesmente desapareçam, se tornam mínimas, e que essas amizades todas não sejam mais suportadas por movimento desejante algum. Essas antinomias se repartem ainda em outros. Por exemplo, a descendência agrária, que é viril, marcadamente viril, ele tem uma enorme admiração pela capacidade que o pai tinha de dar ordens, por exemplo, e a irmã dele mais velha é totalmente viril, e quando ela não está na casa, ele sente que falta um homem na casa. Essa ideia de virilidade que ele sente que ele perdeu, né? Em oposição a uma espécie de burocracia sexuada que é a dele. Ele não tem impulsos sexuais decisivos, nem ele tem um mando, uma vontade perfeitamente definida, né? Isso ele oscila entre essas coisas também. Uma outra oposição uma outra oposição também extraordinária no romance, eu não posso deixar de falar dela, que ele sente dentro do próprio trabalho. Ele percebe que ali dentro tem uma antinomia, ele também não se resolve muito bem ali dentro. Por quê? Porque de um lado ele tem o que ele chama de burocracia lírica, que é bem a que ele representa. Os burocratas, ele percebeu, os burocratas de pequeno coturno como ele, todos acham que são melhores do que o seu próprio serviço. Isso ele pensa. Todos acham que deveriam ser talhados para coisas melhores do que aquela vida absolutamente estúpida da repartição. Alguns se acham que seriam um maior advogado se tivesse tido chance de estudar. Outros acham que teriam sido um intelectual extraordinário se ele tivesse conseguido publicar um livro. Outros acham que cada um deles tem de si uma imagem, digamos, de alguma coisa que pudesse ter sido e que, na verdade, está ali só em depósito, está só recolhido, está só por alguma contingência desgraçada posta ali naquela situação de burocrata. Esses são os líricos, né? Esses que se sonham melhor do que verdadeiramente são, não é? Ou daquilo que verdadeiramente é o posto que ocupam. De outro lado, tem uma outra gente, que na verdade é representado pelo chefe dele e por uma personagem que se chama Filgueiras, né? Que aparece muito pouco, mas que é extraordinária, que é o que ele chama de burocracia triunfante. Esses são o seguinte, eles conseguiram, digamos, um tal ajuste com a própria situação medíocre em que eles vivem, eles se transformaram tanto, digamos, na própria função que eles exercem ali dentro, que de alguma maneira eles se dissolveram. E eles são o próprio encampamento do processo. Esses são a gente que ele mais admira. Ele fala assim, esses nunca sofrem, porque o chefe, na verdade, ele não tem um sonho de ser melhor do que ele é. Ele é plenamente em cada ninharia que existe no escritório. Ele não tem mais nenhum ser fora daquilo. Isso é uma variante, vocês estão percebendo, da solução católica, agora projetada na burocracia. Ou seja, se eu afastar os desejos, quem sabe as coisas se ajustem, né? Mas ele nunca tem tanta certeza disso a ponto de se tornar um triunfante. Ele não consegue se tornar um triunfante. Algo nele permanece desejante e, portanto, impede que ele se dissolva no processo. Ele gostaria de sentir a alegria que o Filgueiras tem quando carimba. Essa espécie de triunfo do carimbo é uma coisa que ele persegue admirável, mas por que ele, de alguma maneira ele não consegue? Também plenamente. Né? Depois tem as questões, uma outra antinomia, né, que eu citaria rapidamente, é a ideia de uma fantasia libertária ou revolucionária, que está muito clara, por exemplo, no Redeuvín, né, e uma espécie de princípio muito mais, digamos assim, de um reformismo, de uma crença reformista, mas mais do que isso, né? Numa preguiça da ação. Né? Ele acha, por um lado, que as pessoas são admiráveis em querer mudar as coisas, em fazer, mas, na verdade, quem quiser mudar através da revolução, possivelmente vai fazer correr sangue. E correr sangue significa produzir uma quantidade imensa de catástrofe. E vai tentar encaixar a humanidade, todas essas coisas muito diversas, dentro de um sistema. Ao transformar dentro do sistema, isso possivelmente vai ficar pior do que era antes. Então ele desiste de toda, digamos, ele não tem exatamente, embora ele admire, ele não tem suficientemente admiração por isso, amor pelo sistema, pela revolução, a ponto de se tornar um revolucionário. E ele vai um pouco, às vezes, para a posição contrária, acreditando mais, digamos, que o melhor seria que houvesse uma reforma, que as coisas fossem acontecendo por si mesmo, ninguém pudesse agir mais, e uma evolução natural das coisas, fossem colocando as coisas no lugar, aperfeiçoando. O melhor seria isso. Né? Mas mesmo isso ele não tem nenhum dado. Na verdade, ele percebe que as coisas são muito contingentes, as coisas se sucedem e não necessariamente alguma evolução vai ocorrer. Então também isso não parece uma confiança muito cega na natureza. E finalmente, uma última coisa que eu poderia dizer, né? Uma última antinomia que eu tinha em mente dizer aqui, é a ideia o papel da literatura. Né?
O que serve, o fato de ele escrever todo dia serve para quê em relação à vida dele? Né? Ele diz, a literatura é uma grande coisa, a literatura tem uma função salvífica na minha vida, ela é terapêutica. Todos os sofrimentos que eu tenho como personagem, tudo aquilo que eu padeço no mal, ridiculamente, todo o meu dia a dia absolutamente estúpido, de alguma maneira se vê alçado a uma nova condição, a um lugar melhor do que esse, quando eu escrevo sobre isso. Onde eu sou ridículo agindo, eu sou extraordinário, sou lúcido, como analista. Eu me torno, digamos, melhor do que a minha própria vida. A literatura é o caminho através do qual eu, digamos, ascendo a um lugar melhor do que eu ocupo. Não é? E com isso, ele minimiza o meu sofrimento. É por isso uma função terapêutica, ele vai dizer. Mas, por outro lado, o que acontece também é que ele não acha verdadeiramente que se ele fizesse uma obra extraordinária, a vida dele estava resolvida. Ele continua sofrendo pelas coisas miseráveis, mesmo que ele as analise estupendamente à noite. A vida diária continua tendo importância, embora à noite ele seja capaz de sonhos magníficos a respeito dela. Então, né, e na verdade, cada vez mais ele sente agudamente uma espécie de extinção da vida. O que o livro vai apresentar como acontecimento no interior dessas várias antinomias que se vão superpondo é que elas vão se superpondo e não vão formando sistema. O que elas vão produzindo é cada vez mais anulação de si mesmo. Não há um momento em que ele ocupa um lado ou outro. Não há uma decisão que ele toma. Não há um acontecimento que decide as coisas. O que acontece é que o encavelamento, esse labirinto de antinomias, esses desnivelamentos mais ou menos por acaso ou suaves, vão produzindo um apagamento cada vez maior dele. Ele não tem mais vontade de escolher nada, mas mais do que isso, a vida dele cada vez mais se anula e ele não tem mais vontade sequer de escrever. Não é? A vida é tão pequena, ele diz que ele já não tem ânimo para fazer análise de nada à noite. Ele simplesmente também desiste de escrever. E tem uma cena fantástica, bem ao final, que o contínuo, que traz um monte de papel novo, né, chega todo feliz para ele, então ele traz o papel que não tinha uso nenhum na repartição e traz para ele o Carolino, né, que é um moleque da repartição que ele gosta muito, e ele percebe que ele já não tem interesse nenhum por preencher aquilo. Não há mais nada a ser dito, não há análise nenhuma que vale a pena. E a única reflexão que ele diz é o seguinte, eu tenho 38 anos, ele vai dizer. Na verdade, a média da família dos Borba é morrer aos 70. Isso é a média, porque alguns morrem aos 100, aos 90 e tanto. Então, na verdade, se eu tiver a sorte de simplesmente morrer na média, ele diz, eu tenho 38, me faltam 32 anos. E o que resta, e a grande questão que ele vai se fazer, a única é, como eu vou passar esses 32 anos em que, de alguma forma ou de outra, a minha vida já acabou. Quer dizer, ela acabou antes desses 32 anos. Né? Essa é a última questão e ele faz uma espécie de pergunta para o contínuo, né? E agora, Carolino? Né? Quer dizer, como passar esses 32 anos que ainda faltam? Né? Em que, na verdade, a vida está completamente extinta, está consumida. Né? E tem uma cena, para que vocês não fiquem sem nenhuma, uma coisa só, isso é o que eu tinha basicamente a dizer, mas ele tem uma figura nesse livro, numa certa altura, que é nos últimos capítulos, ele tem uma imagem que ele fala, só para que vocês não fiquem só no meu discurso, quem nunca leu esse livro e não sabe como escreve o Ciro dos Anjos, tem uma figura que é decisiva e que é exatamente igual como termina o livro. Que é quando ele é um capítulo que se chama Um Vira-Lata. Esse capítulo é curtíssimo, que eu podia ler para vocês, só para vocês sentirem como escreve o Ciro dos Anjos, que produz a imagem que calha bem sobre esse desenvolvimento de todas essas antinomias. Ele diz assim, voltando para casa esta noite, encontrei um pobre cão em ridícula postura, de tal modo insinuar a ele o focinho numa lata de lixo, que esta se lhe prendeu à cabeça, não mais largando dali, apesar dos esforços desesperados do animal. É o que presumo com indiscutíveis fundamentos, pois fui encontrar o rafeiro, quer dizer, o cão, né, já um tanto cansado, com as patas traseiras em repouso, o corpo apoiado nas dianteiras e o focinho para cima, isto é, a lata para cima, na direção das estrelas. Como eu me aproximasse para o livrar do incômodo apêndice, e ele ignorasse as minhas intenções, pôs-se a correr como pôde, dando com a lata aqui e acolá, para a tortura de um focinho possivelmente magro, a julgar pela miséria orgânica do resto do corpo. Era um autêntico vira-lata, esse que surpreendi em tão difícil conjuntura, na meia-noite silenciosa da Rua dos Pampas. O vira-lata deveria estar preocupado
preparado espiritualmente para semelhantes situações. Não é muito recomendável estar fuçando as coisas e quem as fuça deve aguentar as consequências com a resignação de quem espalhou ventos e acabou colhendo tempestades. Mas o cão não era, porventura, permeável às palavras da eterna sabedoria, que por aí circulam nos adágios. Ainda o vi, ao longe, batendo a lata enquanto os obstáculos encontrava no caminho. Que pensaria ele naquela situação? O mundo através de uma lata de lixo. Não deve oferecer paisagens atraentes ou aromas amáveis. Simpatizei com o cão e lamento que os animais não estejam a cobro do ridículo. Fez-me pena, mas também me fez rir. E cá o ponho nesta página. Qualquer coisa me liga a esse cachorro magro e abandonado que encontrei na Rua dos Pampas. Evidentemente, ele está dizendo, há uma relação direta dele com o cachorro, né? Quer dizer, alguém que é um cachorro vira-lata com lixo na Terra, olhando estrelas, sonhando com coisas admiráveis, né? De que a questão fáustica talvez seja a melhor resolução.